Qual é a essência desse eu físico aí, desse eu aqui? Ele tem substancialidade? Ele toma decisões? De onde ele surgiu? Vamos começar com o eu pequeno. Olha o vídeo desse rapazinho aqui. Isso que você acabou de ver é um ser unicelular nos seus últimos instantes de vida, que a partir de agora a gente vai chamar de Bob. Você acha que o que acontece com você no momento da morte é muito diferente do que acontece ou aconteceu com o nosso amiguinho Bob? Ou a única diferença é que a sua decomposição é um pouquinho mais devagar? Você provavelmente observou que o Bob, por ser um corpinho unicelular, quando deixou de existir, quando morreu, se desfez igual um saco de laranja que rasga. Mas a pergunta que fica é: qual destas partes definia o Bob como entidade? Qual dessas partes que se espalharam no momento da morte dele eram o núcleo do Bob? Qual dessas partes era o centro dele? Era a consciência do Bob. Alguma destas partes poderiam ser chamadas de Bob? Essa parte aqui é o Bob? Era essa parte do corpo dele que tomava as decisões? Era nesta parte que estava a consciência do Bob? Ou o funcionamento do Bob era simplesmente automático, mecânico, como célula, reagindo a condições externas e a condições internas, de maneira química, automática, como se fosse engrenagens de uma máquina? E por último, percebe que o que formava o nosso amiguinho Bob aí não desapareceu. Ele se desfez, mas os componentes que formavam o Bob continuam espalhados aí. É o mesmo Bob de sempre, só desestruturado, espalhado no chão. E isso vai ficar aí, até outro ser talvez passar por cima e absorver esses pedaços de Bob. E esse outro ser? Ele vai ser Bob? Bob vai voltar. Ele vai ser Bob? Bob vai voltar a existir como outro ser? Ou vai ser um outro ser com um pedaço de Bob? Nada se perde, tudo se transforma. O que foi Bob hoje, daqui a pouco vai ser outro ser. Agora eu vou te apresentar dois amiguinhos do Bob. O Jonathan, que é esse grandão aqui, e o Pedrinho, que é esse pequenininho. Lembrando que o Pedrinho aí estava na hora errada, no lugar errado. Mais uma cena triste para nossa coleção. Mas agora, que o Jonathan engoliu o Pedrinho, absorveu ele pro corpinho dele. O Jonathan agora é um misto de Jonathan e Pedrinho? Ou o Jonathan agora é só Jonathan e o Pedrinho só deixou de existir? Ou o Jonathan agora é um Pedrinho maior? Ou Jonathan nem Pedrinho mais existem e agora o que existe é uma fusão desses dois, formando uma nova pessoa, quer dizer, uma nova célula, chamada Jodrinho? Eu sei que muita gente pode estar me achando um babaca por ficar usando esse tipo de exemplo e falando dessas mini células que a gente praticamente não percebe que existem, a não ser que você olhe no microscópio. Afinal, a gente é muito diferente delas, né? Nós não somos uma célula. Nós não somos um ser unicelular. Nós só somos 100 bilhões de células. E você sabia que, em média, só 10% das células do seu corpo são humanas? Não, você não é um alienígena, não é isso que eu estou falando. O que eu quero dizer é que 90% das células que estão no seu corpo são bactérias, vírus, Jonathans, Pedrinhos, Bobs.
E aí eu te pergunto, você é você e esses seres que moram aí em você são os intrusos? Ou você, por estar em minoria, é um intruso no meio desses monte de seres? Só no seu sistema digestivo tem em média uns 40 bilhões de seres morando aí dentro. Por que você é mais você do que eles que estão em maioria? Eles que são os intrusos dentro do seu organismo ou o seu organismo é um intruso no meio dessas células, dessas bactérias? Ou será que você só existe para que elas existam? Afinal, quem é o dono desse aglomerado de células? Desse aglomerado de vidas? Quem é que toma as decisões? Onde está o centro? Onde está o núcleo? Quem é o responsável? Quem é que levanta o bracinho e fala, sou eu? Dentre todos esses bilhões de células, sou eu o responsável. Eu sou o núcleo. Quem é o autor das ações e que responde pela responsabilidade das escolhas? Antes de responder essa pergunta sobre o seu corpo, ou sobre o seu cérebro, ou sobre o seu sistema, vamos analisar dois extremos, o micro e o macro. Começando pelo micro, e usando novamente o exemplo das células. Essa mesma célula que você viu nas aulas de biologia, e eu espero que você tenha frequentado suas aulas de biologia, você acha que ela toma decisões conscientemente? Você acha que ela decide o que ela vai fazer de maneira consciente? Você acha que ela tem algum tipo de consciência? Ou, como eu disse, ela apenas reage a estímulos externos e condições internas? De maneira automática, seguindo o script dela. Cada célula tem o seu tipo de script para seguir. Tem o seu tipo de transmissores, tem os seus tipos de receptores, tem um funcionamento pré-programado. Uma célula, se você observar, é muito parecida com um relógio, um mecanismo. Ela responde aos estímulos e esses estímulos funcionam como se fossem engrenagens que juntam uma peça na outra e formam um resultado. Mas tudo isso é mecânico. Mas quando você vê isso no nível de um ser completo, de um ser humano, ou de um gato, de um cachorro, de um peixe, parece que existe um maestro ali conduzindo os músicos e uma sinfonia de vida com decisões e escolhas sendo tocadas. Mas não, não existe. É tudo um jogo de aleatoriedade. Estímulo químico, estímulo-resposta, que, como eu já falei, vem do ambiente e do script da célula. E essas células são feitas do quê? Da mesma coisa que compõe todo o universo observável. Átomos. E agora, falando de universo, já vamos pegar o gancho e falar do macro, o universo. Se todo o universo é feito da mesma substância, que no caso é o átomo, e a junção aleatória dessas substâncias pode trazer à existência uma célula, como Bob, como Jonathan, ou até mesmo um aglomerado de células que formam um ser mais complexo, como você, um pássaro, um peixe, um esquilo, uma baleia, significa que a gente pode afirmar que todo o universo como um todo tem dentro dele, em cada átomo, a predisposição para a existência de vida de maneira latente. Existe vida ali esperando para ser manifestada. Tudo que essa vida precisa para se manifestar é a junção certa dos elementos necessários. Água, terra, fogo, ar, éter e a junção das três gunas, Sattva, Rajas e Tamas. Quando a gente junta esses elementos junto com as três gunas, a gente cria o movimento da consciência, que é o que a gente chama de vida, e um corpo físico. Pode ser unicelular ou complexo igual a um ser humano. Mas esse movimento acontece de maneira automática, mecânica. Não tem uma entidade ali tomando as decisões. Portanto, a consciência pura, que é sem atributos, infinita, sem tempo, sem espaço, sem dualidade, sem noção de si mesma, e inclusive é representada por esse universo infinito, que é a própria consciência pura, infinita, é a mesma essência e consciência que é refletida no aparato físico quando esse vem à vida. Essa consciência pura, quando refletida nesse aparato físico,
pode conhecer a si mesma de maneira dualista. Mas, no mundo manifestado da dualidade, não existe escolha, porque não existe entidade que faz as decisões. Você é uma entidade tão escolhedora das coisas que você vai fazer quanto o Bob, nosso amiguinho do início do vídeo. E você, quando morrer, vai se desfazer igual o Bob. Só vai ser um pouquinho mais demorado. Is there a plan? It all has to turn into something. It has to pour out into something, but into what? And that's my weakness. Curiosity. But I'll stay as long as it takes. Forever. To witness the end. The final sunset, if there is one. A única coisa que liga você, o Bob e todos os seres do universo é essa essência latente de vida que está presente em tudo e quando unida da maneira certa, dá origem a um corpo, a um instrumento psicossomático que reflete a consciência e se manifesta. E nesse caso, essa essência também pode ser conhecida como prana, que gera o movimento da consciência e manifesta isso aqui que você está vendo. Basicamente, você é comida. Todos os pensamentos que você já teve, todas as decisões que você já tomou, todas as suas alegrias, tristezas, derrotas, conquistas, era apenas o jogo dos 5 elementos unido com os 3 gunas. Você é banana, arroz, feijão, Coca-Cola, bolacha de chocolate. Você é a manifestação da consciência latente nesses elementos. Se você reluta um pouco para acreditar nisso, faz o caminho de volta do seu corpo físico. O que você era no início? O espermatozoide do seu pai e o óvulo da sua mãe. A consciência existia nesses dois de forma latente, da mesma forma que uma árvore existe numa semente. E como surgiu o espermatozoide do seu pai, para início da conversa? Através de algum alimento que ele ingeriu. Foi absorvido pelo corpo dele e parte desse alimento se transformou num gameta, num espermatozoide. A mesma coisa aconteceu com o óvulo da sua mãe. Parte dos alimentos que ela ingeriu naquele mês, naquela semana, se tornaram o óvulo que ela carregava no útero. Ou seja, você era apenas a essência da comida que os seus pais ingeriram e de maneira inadvertida e sem te perguntarem se você queria, te trouxeram a manifestação. Porque você não solicitou que você fosse gerado por aqueles pais em específico, nem que você fosse ingerido para início de conversa. Quando você estava, seja lá quem for esse eu aí, estava latente lá dentro de uma maçã, dentro do arroz, dentro do feijão, você não solicitou que o seu pai te ingerisse, te transformasse em espermatozoide, e a sua mãe precisou da junção de 2 pessoas, lembra disso? E a sua mãe também ingerisse, seja lá o que foi que ela comeu, e isso se transformou no óvulo dela, e a junção dessas 2 essências de comida trouxe você à tona. Você não pediu para isso. E lembra, a junção desses 2, que era do tamanho do nosso Bobzinho lá, lembra? Você como espermatozoide e como óvulo, era tão importante quanto o Bob. E esse negócio tão importante, tão pequenininho quanto o Bob, deu origem a isso aí que você chama de eu, que você chama de corpo. Você não pediu para nascer, nem decidiu nascer, não participou da construção do seu aparato físico, seu corpo desenvolveu de maneira automática, você não participou da construção dos órgãos, da construção de coração, de fígado, de pulmão, na respiração, na circulação sanguínea, e nem no surgimento da sensação de eu existo, da consciência, da movimentação do prana. A única coisa que você fez até agora foi assumir a autoria das coisas que têm acontecido, sem nunca ter se perguntado se realmente é você que faz. E aí agora alguns de vocês podem estar falando, não, peraí, eu não sou um instrumento mecânico, eu tenho livre-arbítrio, eu tenho escolhas. Não, você não tem. A consciência pura, que é o substrato de tudo que existe, que é essa essência que está em tudo que existe, é sem atributos. Portanto, ela não pode ter participação nas escolhas. Ela é neutra em toda ação posterior ao surgimento do universo ou da manifestação observável. É como se houvesse um rolar de dados cósmicos, tem início a manifestação e ela desenrola dali para frente de maneira automática.
até o final da manifestação, que todos os seres observáveis e infinitos que existem vão voltar para essa consciência, e uma nova manifestação é feita, cada hora com uma coisinha diferente. A maioria das pessoas tem receio, ou até mesmo medo, um sentimento ruim ao pensarem que não tem livre-arbítrio ou escolha, justamente por se identificarem no nível da consciência física, no nível da entidade, que aparentemente parece existir de maneira independente e autônoma. Mas no nível da consciência pura, você é tudo que existe ao mesmo tempo. Então, para que escolha? Então, acompanhe meu raciocínio. Para que se preocupar com escolhas que essa tal entidade, que você chama de eu, toma, se na verdade você é todas as escolhas e atitudes e ações que acontecem ao mesmo tempo em todo o universo? Se você já leu o Bhagavad Gita, você vai lembrar que tem uma parte em que o Krishna mostra para Arjuna a sua forma cósmica, que ele diz que é a sua forma real. E você lembra como é que é essa forma cósmica? É uma sobreposição de todas as possibilidades de Krishna ou de Vishnu, existentes ao mesmo tempo. Então são vários Krishnas, vários Vishnus sobrepostos com pequenas diferenças de uma maneira infinita. Todas as escolhas, todas as possibilidades, todas as ações ocorrendo ao mesmo tempo, de maneira sobreposta e de maneira automática. A cada início de universo, é claro, deixando claro que não existe um universo físico separado da consciência e tudo mais. Tudo que existe é um reflexo e um conceito. Mas eu preciso disso, dessa figura de linguagem, para conseguir explicar. Uma pequena mudança, mesmo que seja mínima, no início da criação ou durante o processo, provoca um universo com escolhas e ações e entidades e seres completamente diferentes. E, consequentemente, um filme cósmico totalmente novo, totalmente diferente. The repetitiveness. The obstinate, dull repetitiveness of your father's plan is bewildering to me. The same lives lived over and over and over and over again. Maybe on that day, late in the afternoon, seconds away, he'll want to start it all over again. From the beginning. He's done it before. Recreated the whole thing, retold the whole thing, on a whim, with little differences that must mean the world to him. A branch that crooks in a different direction. One egg more or less than the nest of a flea. Portanto, não tem uma entidade separada tomando decisões, que é a autora das ações. Esse eu físico, essa entidade, é só a junção dos 5 elementos e dos 3 gunas. Cada ser no universo, por ter uma infinidade de combinações de elementos de gunas, vão ser seres completamente diferentes, com escolhas completamente diferentes e decisões completamente diferentes, gerando situações sempre diferentes. Você é só um movimento de comida, de energia química, de estímulo-resposta. A sua essência é a mesma essência do Bob, é a mesma essência de uma maçã, de uma banana, de um grão de arroz. É a essência da consciência latente que está presente em tudo que existe. E toda vez que alguma forma física aparece, esse aparato físico surge, a consciência reflete nesse aparato, de uma maneira que ela possa se auto-observar, se conhecer e assistir o seu próprio filme. A única coisa que essa entidade física pode fazer é reconhecer sua falsidade como autora das ações, como entidade autônoma. Perceber que não existe um núcleo ou um centro onde esse eu resida e, ao mesmo tempo, perceber que você é um aglomerado de vida, com todos os bilhões de micro-seres que existem em você e em todo o universo. Mesmo que este ser ainda não tenha se manifestado, ele está lá latente para se manifestar. Então você pega um pedaço de barro, talvez não tenha nada lá agora, mas daqui a pouco surge um ser ali, pela combinação de elementos que caem naquele barro, por conta das fezes de um outro animal, por conta de um pedaço de comida que cai no chão. A vida está sempre latente. E quando ela se manifesta, a consciência reflete nela, como se fosse um espelho. E quanto mais sofisticado esse aparato físico, mais complexa é essa consciência. Mas essa é a única diferença de uma consciência complexa para um peixe. Mas no final, os dois são formados da mesma coisa e vão voltar para o mesmo lugar
na hora da morte, perpetuando esse ciclo eterno aí de surgimento de vida e reflexo de consciência. A vida surge na consciência pura como se fosse uma gripe. Aparece de maneira inadvertida, dura um tempo, mas da mesma maneira que ela surgiu, ela vai desaparecer. O sentimento de eu sou ou eu existo vai surgir onde quer que haja a possibilidade da consciência se manifestar. E a consciência se manifesta onde existe qualquer tipo de aparato em que a consciência pura possa se refletir. E tudo que você pode fazer como entidade física é observar esse filme cósmico que está rolando e tomar a sua posição como testemunha suprema de tudo que está acontecendo. Perceber que, na verdade, você é um reflexo da consciência pura. E que essa manifestação existe de maneira automática, independente e autônoma. I could tell you what would have happened if you'd passed by this place a moment earlier. Would you like to know? The boy would not have met you. After the mother's death, his relationship with the father deteriorates. He puts up with it for several years, expecting that the father will not live long. Eventually, he poisons the father and is hanged for it. Along the way, the boy has a son who remains here. Like the grandfather, he loves the desert. That's how it would have been this time. In previous tellings of the world, it was all a little different. Sometimes it was nothing but love between the father and the son. That's how your father amuses himself.